quero abraçar todos os obreiros que estão presentes nessa noite, toda a congregação. O nosso muito obrigado. Bom, você que está portando de um dos exemplares da Bíblia, você que está portando da palavra de Deus, abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 4. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35. Sem dúvidas, Deus tem uma palavra para cada um de nós nessa noite. Eu creio que um banquete está posto entre nós, um banquete espiritual. Quando vocês encontraram o texto, por favor, digam amém. Amém. Se não encontraram, digam espero por mim. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo 35. E diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importas que nós pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois assim tão tímidos? Ainda não tendes fé? Versículo 40. E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Você vai fechar os seus olhos comigo? Nós vamos orar agora. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enaltecemos o Teu nome, Deus, glorificamos a Ti por esta oportunidade ímpar, singular, Senhor, por esse instante que o Senhor mais uma vez reservou a nós, para nós juntos celebrar ao Senhor ações de graças, louvores, porque em Ti, Senhor, são benditas todas as coisas. Muito obrigado, meu Deus, pela Tua presença que está aqui em nosso meio, pelo Teu Espírito Santo que já falou conosco através dos louvores, porque a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor habita no meio do perfeito louvor, e nós sentimos a Tua presença se evidenciando entre nós, e nós queremos, Deus, continuar ouvindo Tua voz, agora através da Tua palavra que é viva e eficaz, e que é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Nós queremos ser o alvo, meu Deus, da Tua misericórdia mais uma vez. Fala conosco, Deus, por favor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existem revelações oriundas do texto, revelações que necessitam ser aclaradas, exauridas por todos nós, verdades incontestáveis que estão inseridas nesse texto. E nesta noite Deus quer falar conosco nesse texto, revelações que precisam ser aplicadas nas nossas vidas dia após dia, momento após momento. Pois bem, eu quero falar com vocês nessa noite sobre as características da tempestade. Eu quero falar com vocês de um momento singular
de um momento ímpar que marcou a história dos discípulos em que estavam com Jesus no barco, no lago da Galileia. A nível de regra, é necessário entender que todas as tempestades, elas são inevitáveis. Por quê? Porque nós não vivemos em uma redoma de vidro, nós não vivemos em um parque de diversões, nós vivemos em um mundo caído, atingido pela corrupção, pelo pecado, pela falta de amor. Nós vivemos em um mundo atingido, golpeado por uma política corrompida. A corrupção a cada dia se torna algo de forma generalizada nas cidades do nosso país. Então entenda, as tempestades elas são inevitáveis, elas chegam para todos, elas não fazem acepção de pessoas. Ela vem para o rico, ela vem para o pobre, ela vem para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o senhor, para o ancião. Ela vem para todos sem exceção. E não é porque nós somos cristãos ou assíduos, temos uma participação assídua na obra de Deus, que nós estaremos isentos de passar pelas tempestades. Não é porque você ora, não é porque você tem intimidade com Deus, não é porque você lê a Bíblia, não é porque você está enquadrado, engajado no projeto salvífico de Cristo, que você vai estar isento de passar pelas tempestades. As tempestades elas são inevitáveis. Lembra de Jó? A Bíblia diz que Jó é o único homem na Bíblia que Deus dá testemunho de Jó na face de Satanás. Deus olhou para Satanás e disse: tu vistes o meu servo Jó, um homem temente a Deus, um homem sincero e que se desvia do mal. Satanás olhou para Deus e disse também: tu cercastes um homem de bens, de bênçãos, como que um homem desse não pode te adorar? O que Satanás estava querendo questionar era acerca do caráter de Deus. O que Satanás estava querendo dizer é que Jó só adorava Deus por aquilo que Deus proporcionava a ele. O que Satanás está querendo falar acerca do caráter de Deus é que Deus estava comprando a adoração de Jó. Deus não precisa comprar a adoração de ninguém. Deus não precisa barganhar para receber honras, glória, louvor e adoração. Nós adoramos a Deus não é por aquilo que Ele nos dá, é por aquilo que Ele é na nossa vida. Jó, ele percebeu que ele adorava a Deus não somente por aquilo que Deus dava a ele, mas por aquilo que ele era. É fato. A Bíblia diz que Deus olhou para Satanás e disse: vai, toca em tudo que Jó tem, mas não toca nele. Satanás desceu e veio e tocou em tudo que Jó tinha. Jó era um homem mais rico do Oriente, o Oriente que compunha-se por 17 países. Jó era o mais poderoso deles. Jó era o homem mais rico dos 17 países do Oriente Médio. Jó tinha um quadro gigantesco de funcionários. Jó tinha muitas jumentas, e as jumentas de Jó não eram qualquer jumentas, eram jumentas malhadas, compradas no Egito. Jó também tinha um número grandioso de camelos de raça hidromedária, que era um tipo de camelo que tinha habilidade para levar carga pelo deserto, ou seja, Jó tinha uma grande transportadora. Jó era um homem comerciante e muito rico, e além disso Jó tinha uma família abençoada por Deus, 10 filhos que cercavam em volta da sua mesa. Aí a Bíblia diz que em um só dia Jó perdeu toda a sua estabilidade financeira, porque Satanás veio e tocou na estabilidade financeira de Jó. Em um só dia, Jó perdeu os seus camelos, Jó perdeu as suas jumentas, Jó perdeu todas as suas ovelhas, Jó perdeu todos os seus servos, porque um dos servos de Jó chegou com a notícia de que fogo de Deus,
fogo do céu tinha caído sobre os servos, sobre os camelos, sobre as ovelhas de Jó, e tinha perdido tudo. Além disso, e se não bastasse, Jó recebe o último mensageiro, o mensageiro que trouxe a pior notícia da vida de Jó. A Bíblia diz que Jó estava em casa, e de repente veio o mensageiro e disse: Jó, estavam todos os teus filhos reunidos na casa do teu filho mais velho, do primogênito Jó, como costumeiramente faziam. Eles comiam e bebiam, Jó. E de repente, Jó, veio um grande vento, um grande e forte vento, Jó. Ele veio da além do deserto, Jó. Ele tocou nos 4 cantos da casa, onde estavam todos os teus 10 filhos. A casa caiu, Jó, e então todos morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Quando Jó, ele percebe que recebeu a pior notícia da sua vida, Jó se levantou. Quando Jó se levanta, Satanás entendeu: é agora que Jó vai blasfemar do Deus dele, é agora que Jó vai entender que perdeu tudo e agora não há mais como adorar a Deus. Daí então Jó se levanta. Quando Jó se levanta, Satanás está à espera para que Jó blasfeme. Mas a Bíblia diz: e Jó se levantou. Quando Jó se levanta, é para rasgar as suas vestes. Quando Jó se levanta, é para raspar a sua cabeça. Quando Jó se levanta, é para cair por terra, se vestir, aleluia, com panos de saco, com cinzas na cabeça. E no último estágio, a Bíblia diz que Jó levantou as mãos em direção aos céus, e a oração de Jó é essa: Deus me deu, Deus tomou. Hoje o Senhor está falando com alguém aqui, para que você entenda que você tem que adorar a Deus. Não é somente pela porta que Ele abriu, não é somente pela porta que Deus proporcionou a você, é por aquilo que Ele é. Ele é o Criador da sua vida, Ele é o Deus da sua casa. Então entenda, as tempestades são inevitáveis, porque nós não vivemos em uma redoma de vidro, e a qualquer momento nós teremos que enfrentar uma tempestade violenta na nossa vida. Além disso, a tempestade, elas também são, além de serem inevitáveis, elas são imprevisíveis. Existem momentos na nossa vida que a situação vai ser tão difícil, a situação vai ser tão difícil. Como assim? Porque as tempestades são imprevisíveis, elas surgem de repente, elas não mandam telegrama, ela não manda mensagem no seu Facebook, ela não manda mensagem no seu Instagram, ela não vai mandar mensagens no seu WhatsApp, ela vai surgir de repente, e quando ela surge, ela tenta arrebentar a porta da sua alma, para trazer desprezo, para trazer transtorno e preocupação e frustração na sua vida. E foi exatamente isso. Isso é o retrato do que os discípulos estão vivenciando nesse exato momento. Do capítulo 4, a partir do versículo 35, a Bíblia conta que o dia já era tarde. Que dia é esse? O evangelista Marcos faz questão de fazer ênfase a isso. Ele diz: naquele dia, já sendo tarde, disse Jesus: passemos para o outro lado, para a outra margem. Que dia foi esse? Foi um dia exaustivo para Jesus. Como assim? Um dia em que Jesus ministrou 4 grandes sermões. E Jesus é como homem, ele está cansado, ele está exausto do sol escaldante. Mas de repente ele olha para os discípulos no finalzinho da tarde, mesmo cansado, e ele faz uma proposta aos discípulos. Que proposta é essa? Passemos para a outra margem. Eu vou repetir: passemos para a outra margem. O que Jesus está falando é que eles vão fazer uma travessia, e que essa travessia é perigosa. E os discípulos, eles sabem que essa travessia, que esse percurso é perigoso. Por quê? Porque ele está se referindo ao lago da Galileia.
Galileia, um lago gigantesco com aproximadamente 14 quilômetros de largura por 21 quilômetros de comprimento, a mais de 220 metros abaixo do nível do mar, e cercada por duas grandes montanhas, ao lado oriental pelas montanhas de Golã, ao lado ocidental pelas montanhas da Galileia, ao norte de Israel, o monte mais alto de toda a geografia bíblica de Israel, o Monte Hermon, que a nível de regra sempre coberto de gelo, e quando o vento descia gelado, ele ficava encurralado entre as duas montanhas e batia com força na superfície do lago, provocando uma inesperada, uma imprevisível tempestade, trazendo transtorno àqueles que navegavam por as suas águas. Então entenda, era uma viagem perigosa, e os discípulos sabem exatamente disso. Eles entram no barco, mas entram no barco por obediência. Jesus sabia que ia ter a tempestade, sabia, mas 80% dos discípulos eram pescadores, era acostumado, ali era o habitat deles. Aquele lugar era muito familiar para os discípulos, então alguns deles têm habilidade na área da pesca. Mas imagine comigo, se Jesus falasse, teria alguns discípulos que nem entrariam dentro do barco. Mas a Bíblia diz que eles entraram dentro do barco por obediência. Isso significa que mesmo debaixo da obediência, eu não estarei isento de passar pelas tempestades. Mesmo debaixo da cobertura de Deus, eu não estarei isento de passar pelas tempestades. As tempestades podem vir, mas a maior diferença da nossa vida para quem não serve a Deus é porque mesmo dentro da tempestade, o Jesus de Nazaré está conosco no barco da nossa vida. Pela ótica humana, o pior lugar para se estar era o barco em que Jesus estava. Por quê? Porque o barco vai estar em perigo. Ou seja, o momento é difícil para os discípulos, mas eles entenderam, é melhor estar dentro do barco que Jesus está em perigo, do que em terra firme sem perigo, mas sem Jesus. Então vim lhe dizer, irmã, não pula do barco que você está. Eu vou repetir, não pula do barco, porque tem gente que já pulou do barco, tem gente que está desejando pular do barco, mas a palavra de Deus para você nessa noite é: permaneça no barco em que Jesus está, porque o barco em que Jesus está não afunda. O barco em que Jesus está no controle dele, para a glória do seu nome. Os discípulos entram no barco por obediência. Eles vão entrar no barco, mas entenda uma coisa: existem tempestades que elas fogem do nosso campo de previsibilidade. Os discípulos nunca imaginaram que passariam por esta tempestade. Eles sabiam que estavam em perigo, mas porém não sabiam que iam passar por uma tão grande tempestade como essa. Mas entenda uma coisa: a nível de regra é necessário entender que o barco em que Jesus está não afunda. Eu vou repetir de novo: o barco em que Jesus está não afunda, e se afundar ele te faz andar por sobre as águas, como fez com Pedro, porque ele é o Deus da sua vida. Imagina Jesus entrando no barco, e Jesus vai se agasalhar na proa do barco ou na popa do barco. Imagina os 80% dos discípulos dizendo para Jesus: isso é excesso de confiança, olhando para Jesus e dizendo: mestre, dorme tranquilo, porque nós temos habilidade, mestre, pelas nossas forças e convicções nós chegaremos do outro lado. Mas eu já falei, existem tempestades que elas fogem do nosso campo de previsibilidade, e se não bastassem, existem tempestades que são inadministráveis. Não é por causa da sua competência, não é por causa do seu
seu anel de formatura, não é por causa da sua influência na política e na sociedade que você vai conseguir solucionar o problema. Existem problemas que só quem resolve é Deus. Eu vou falar de novo: existem situações na sua vida que só quem consegue solucionar é o Todo-Poderoso. Não entendeu? Vou falar de novo: existem situações que vai fugir do seu controle. E os discípulos, encorajados, cheios de forças, cheios de fé, aleluia, motivados pela palavra de Jesus, disseram: nós vamos para o outro lado. Então Jesus dorme tranquilo. E quando Jesus vai dormir, eu imagino os discípulos dizendo: o mestre está dormindo e a gente agora vai trabalhar, a gente vai atravessar para o outro lado. Mas de repente a tempestade é inevitável, é imprevisível. Ela chegou e batia com força no barco em que Jesus estava. E aqueles discípulos corajosos, aqueles discípulos cheios de fervor, aqueles discípulos encorajados pela palavra de Jesus que disse: passemos para o outro lado. Agora percebe que a sua capacidade de argumentação havia falhado. Eles percebem que a tempestade tomara as suas forças, porque a Bíblia diz que o vento era revolto, o mar se tornou encapelado, a morte já mostrava lhes a sua carranca. E os discípulos olham para trás e vê Jesus dormindo no barco deles. E os discípulos não conseguiram conciliar a ordem de Jesus: passemos para o outro lado, com o silêncio de Jesus na popa do barco. Irmão, deixa eu te falar uma verdade: pior do que a tempestade é o silêncio de Jesus. O silêncio de Jesus dói na alma do crente, mas entenda uma coisa: em meio ao silêncio, Deus continua trabalhando em favor da sua igreja, em favor da tua casa. Quem crê nessa palavra, levanta a mão para adorar. Os discípulos percebem que Jesus está dormindo. Jesus é único na Bíblia que tem a capacidade de dormir no meio de uma tempestade. Eu vou falar de novo: Jesus é único na Bíblia que teve a capacidade de dormir no meio da tempestade. Aleluia! Jesus dormiu no meio da tempestade. Por quê? Por duas razões Jesus dormiu no meio da tempestade. Primeiro, antes de dormir, Jesus ora, porque todas as vezes que Jesus ia fazer qualquer coisa, primeiro ele tinha que se comunicar com o Pai. E eu imagino Jesus se agasalhando na proa do barco, e antes de dormir, Jesus olha para o céu, aleluia, cheio de estrelas, quem sabe, e disse: oh Senhor, eu entrego o controle desse barco em tuas mãos, então leva esse barco ao teu destino, até o porto seguro. Não entendeu ainda? Tem gente que ainda não conseguiu dormir no meio da tempestade, porque ainda não entregou o controle da embarcação da sua vida nas mãos daquele que tem poder para fazer qualquer coisa. Jesus, antes de dormir, ele entrega o controle nas mãos do Pai. Segunda razão porque Jesus dormiu no barco: a sua cabeça está na almofada. Como assim, pastor? A sua cabeça está na almofada e não na tempestade. Tem gente que ainda não conseguiu ter tranquilidade no momento da pandemia, porque a sua cabeça não está no travesseiro, pastor. A sua cabeça está no tamanho da pandemia, está no problema, está no caos, está no colapso que o país enfrenta, que o mundo enfrenta, e por isso ainda não conseguiu ter uma boa, quem sabe, não conseguiu se superar, não conseguiu sair diante de tanta dificuldade. É porque ainda não consegue colocar a cabeça no travesseiro, está colocando a cabeça no tamanho do gigante, no tamanho da prova, no tamanho do deserto, na força do vento. No dia que nós conseguirmos colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, ei, Deus vai cuidar da tua casa, da tua família, dos teus negócios, daquele que são Deus, para a glória do seu nome. Aleluia. Glória a Deus.
Jesus conseguiu dormir no meio da tempestade. Primeiro, porque ele colocou o controle nas mãos do Pai. Segundo, porque colocou a cabeça no travesseiro e não no tamanho da tempestade. Aí os discípulos olham para trás e vê Jesus dormindo, e eles não conseguem conciliar a ordem de Jesus: passemos para o outro lado. Com um forte vento que batia no barco, o mar se tornou encapelado, o mar está indomável, a morte já mostrava-lhes a carranca, e os discípulos, com medo, atônitos e perplexos, olham para trás e vê Jesus dormindo. E a pergunta que eles fazem é essa. Existem 4 perguntas no texto. A primeira pergunta é dos discípulos para Jesus, e a pergunta dos discípulos para Jesus é uma pergunta com um tom de censura. Como assim? Eles olham para Jesus e dizem: "Ô mestre, não te importas que nós pereçamos?" Ou seja, eles estavam querendo dizer: o Senhor não se preocupa conosco? A tempestade assola o barco, o nosso barco, a tempestade está para nos matar, porque a Bíblia diz que o vento é revolto e as ondas iam por cima do barco, de maneira que enchia o barco de água. E os discípulos olham para Jesus e fazem essa pergunta para Jesus. Aí Jesus se levantou. Quando Jesus se levanta, Jesus sentiu o vento, Jesus olhou para as ondas, e aquilo que era problema para os discípulos, agora Jesus soluciona. Qual é a palavra de Jesus? É essa. Ele sentiu o vento e disse: "Ô vento, aquieta-te, acalma-te." Aí a Bíblia diz: "E houve grande bonança." Deixa eu te falar uma coisa: depois de uma tempestade sempre vai existir bonança de Deus na sua vida, porque tem tempestade que tem início, tem meio, mas também tem fim, para a glória do nome de Jesus. E no final você vai acenar a bandeira da vitória, porque essa tempestade não é para te matar, essa tempestade é para fortalecer as musculaturas espirituais suas, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Essa tempestade não era para matar os discípulos, essa tempestade era para ensinar os discípulos. Eu vou falar de novo: a maior experiência dos discípulos eles vão ter agora, porque a tempestade não era para matar eles, a tempestade era para que eles fossem ensinados, instruídos pela palavra de Jesus. Deixa eu te falar uma verdade incontestável: essa tempestade que você está enfrentando não é para tua morte, essa tempestade é Jesus te levando para o joelho. Aleluia, pastor, mas eu estou preocupado. Não se preocupa não, Jesus já tomou o controle, e se Ele está no controle da embarcação da sua vida, o barco vai chegar do outro lado no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus disse: "Vento, aquieta-te, mar, acalma-te." Aí a Bíblia diz: "E houve grande bonança." Agora quem vai fazer a pergunta é Jesus aos discípulos. Primeira, porque vocês estão assim tão tímidos? Segunda pergunta, vocês ainda não têm fé? Os discípulos deveriam ter fé e não medo. Primeiro, por causa da promessa de Jesus. Qual foi a promessa que Jesus fez? Passemos para o outro lado. Ele não é homem para mentir, irmão, nem filho de homem para que se arrependa. Ele é Deus, e se Ele prometeu, Ele cumpre, porque Ele não é vereador, Ele não é prefeito, Ele não é presidente, Ele não é político que promete e não cumpre. Ele é o Deus da sua vida, é o Deus que tomou posse da sua embarcação. A promessa de Deus não tem prazo de validade, a promessa de Deus está de pé, e você não anda por circunstância, você não anda por sentimentos, você anda pela fé, e pela fé você vai chegar do outro lado no nome de Jesus. Pela fé a porta vai se abrir, pela fé o teu marido vai conseguir emprego, pela fé você vai conseguir realizar os teus sonhos, os sonhos dos teus filhos, pela fé no nome de Jesus. Os discípulos deveriam ter fé e não medo. Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Onde é que Jesus está, irmão? Jesus está na proa do barco, mas Ele está dormindo como um homem, mas como Deus Ele permanece trabalhando em favor da sua casa. Como Deus Ele continua trabalhando
Como homem ele dormia, mas como Deus ele estava trabalhando, ele estava agindo em favor dos discípulos. Então os discípulos deveriam ter fé e não medo. Primeiro por causa da promessa, segundo por causa da presença, terceiro por causa da paz de Jesus. Como assim, irmão? Paz de Jesus, a Bíblia diz que houve bonança no barco depois que Jesus deu a ordem ao vento e ao mar. Mas como assim, irmão? O vento e o mar ouviram a voz dele? Ouviram. Por quê? Porque o vento e o mar, a água foram obras das suas mãos na eternidade. A criatura só estava obedecendo a voz do Criador. Eu vou falar de novo. A criatura só estava obedecendo a voz do seu Criador. Os discípulos deveriam ter fé e não medo por causa da paz de Jesus. A paz do cristão, irmão, não é a ausência da tempestade. A paz do cristão não é a ausência das perseguições, não é a ausência das enfermidades, não é a ausência da escassez. A paz do cristão é saber que mesmo no meio da escassez, mesmo no meio do deserto, mesmo no meio do perigo, o nosso Cristo está no controle da nossa vida, está dentro do barco da nossa alma. A nossa paz é isso, a nossa paz é relacionada a isso. Então entenda uma coisa: os discípulos deveriam ter fé e não medo por causa da paz de Jesus. Em último lugar, os discípulos deveriam ter fé e não medo por causa de quê? Por causa do poder que havia em Jesus. Aleluia! Glória a Deus! O poder que havia em Jesus. Ele deu uma ordem à natureza, e a natureza acatou a voz do seu Criador. Aleluia! Os discípulos deveriam ter fé e não medo por causa do poder que havia em Jesus. Aleluia! Glória a Deus! A tempestade está revelando, primeiro, um Cristo que tem capacidade de dormir no meio da tempestade. Segundo lugar, um Cristo que tem poder sobre a natureza. Em último lugar, vai revelar um Cristo desconhecido para os discípulos, porque a Bíblia diz que a última pergunta os discípulos fazem entre eles mesmos. E qual é a pergunta que os discípulos fazem entre eles mesmos? Quem é esse? Aleluia! Que até o vento e o mar lhe obedece. Glória a Deus! Mas os discípulos passaram o dia inteiro com ele, ouviram ele pregar 4 grandes sermões e estão dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu vou falar de novo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu vou falar de novo para você dar um pulo dessa cadeira. Mas quem é esse que até o vento, Pedro, que até o mar, João, lhe obedece? Esse é o Cristo dessa igreja, é o Cristo que está no controle desse barco. Deixa eu te falar uma verdade: não pula do barco, porque o teu Cristo tem poder e autoridade. Que até o vento e o mar lhe obedecem. Nessa tempestade, primeiro Jesus acalma o mar e o vento. Na outra tempestade, no mesmo lago, no lago de Genezaré, que é a mesma coisa, só muda a expressão bíblica. Vamos para depois acalmar o mar. A outra tempestade eles também estavam com medo. Por quê? Porque as águas, a onda vinha por cima do mar. E eles ficaram espantados com o tamanho das ondas. Aleluia! Isso aqui é uma palavra revelada para a sua vida. Como assim, pastor? As ondas provocaram medo nos discípulos na outra tempestade. Elas também vinham por cima do barco, de maneira que estava levando o barco a pico, ou seja, afundando o barco. O que era que estava trazendo transtorno, preocupação para os discípulos? O tamanho das ondas. Mas por onde é que Jesus vem? Na outra tempestade, Jesus está fora ou está dentro do barco? Está fora. E por onde é que ele vem? Por cima das águas. Não, você não está entendendo. Eu vou falar. Na outra tempestade, Jesus não está no barco, mas ele vem por cima das
das ondas. Aquilo que te traz medo, Jesus vem assim, ó, andando por cima, para mostrar para você a sua autoridade, o seu poder na sua vida. Aleluia. Levanta as duas mãos, porque eu vou finalizar agora. Aquilo que está te trazendo preocupação, tristeza, aquilo que está levando você, quem sabe, para um momento depressivo. Jesus está falando com alguém aqui nessa noite. Ele está vindo assim, ó, por cima, por cima, por cima. Eu vou falar, ele vem por cima. Como assim? Ele está vindo por cima, irmão. A pior tempestade não é aquela que está do lado de fora. A pior tempestade é aquela que está do lado de dentro. E Jesus é o supremo psicólogo da igreja. E ele sabe quando é que ele tem que tratar você para depois acalmar o vento e o mar. Eu vou falar de novo. Existe a pior tempestade da nossa vida, não é aquela que está lá de fora, aquela que está do lado de dentro. É o sentimento. E Jesus lá primeiro acalmou os discípulos, os sentimentos dos discípulos, o estado emocional dos discípulos, para depois acalmar o mar. Os discípulos estão vendo Jesus por cima das águas. Pensa que é o quê? Um fantasma, porque eles nunca até então viram ninguém andar por cima das águas. E eles disseram, a Bíblia diz, e eles ficaram com medo, achando que era um fantasma. Por quê? Porque eles nunca tinham visto ninguém andar por cima das águas. Como assim? Eles nunca viram até então, mas agora estão vindo. Jesus está vindo por cima das ondas. Aleluia! Acalma o coração de vocês, porque eu não sou um fantasma, eu sou Cristo, eu sou o mestre de vocês. Levanta as duas mãos para o céu nessa noite. Nós não servimos a um Cristo que foi morto e não reviveu, nós servimos a um Cristo que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Nós não servimos a um Cristo de barro, a um Cristo que ainda está no crucifixo, crucificado numa cruz. Nós servimos a um Cristo que saiu da cruz, que foi para o túmulo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele tem poder sobre a natureza. Segundo lugar, ele disse: vem comigo, os discípulos, vocês precisam ver, saber, conhecer muita coisa. Aí Jesus levou ele para lá, para as terras de Gadara. Lá tinha um jovem possesso de uma legião de demônios, 6.000 demônios. Olha só o que Jesus está tentando dizer: eu também tenho poder sobre os espíritos maus. Aleluia! O jovem, nenhuma cadeia era suficiente forte para prendê-lo, mantê-lo preso. A Bíblia diz que ele morava no cemitério, nos valados. Mas quando viu Jesus chegar nas terras, correu, prostrou-se aos seus pés. Quem? A legião. E disse: que temos contigo, ó filho de Davi? Aleluia! Eram os demônios se submetendo à autoridade de Cristo. Jesus volta e encontra uma multidão que lhe aguarda. E a Bíblia diz que veio uma mulher que estava com 12 anos, tinha uma enfermidade, um fluxo de sangue. Já havia tido com muitos médicos, mas Jesus, para mostrar que tinha poder sobre as enfermidades, estava no meio da multidão. E a mulher disse: eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu sararei. E quando ela tocou, a Bíblia dizia: sentiu estar curada. E Jesus olhou para trás e perguntou: quem me tocou? Aleluia! Alguém disse: Senhor, a multidão te aperta e te oprime, e tu pergunta quem te tocou. Jesus disse: alguém me tocou diferente aqui no culto hoje. Eu vou falar que tem alguém que me tocou diferente na reunião hoje. Como assim? Porque eu senti que de mim saiu virtude, poder. Aí a mulher veio, prostrou-se aos seus pés e declarou: eu estava assim, mas agora estou livre. E Jesus olhou para ela e disse: filha, vai em paz. A tua fé te curou, a tua fé te salvou, e seja livre desse mal. Jesus mostrando aos discípulos que também tem poder sobre as enfermidades. Mas tinha um Jairo ali que disse: eu não quero tocar, eu quero levar Jesus comigo, eu quero que Jesus venha comigo e entre na minha casa. Aleluia! Mas alguém chegou atrás e disse: Jairo, não incomoda mais o mestre. Por quê? Porque a tua filha, aquela que estava moribunda, a tua única filha, acabou de falecer. Jesus olhou para Jairo e disse: crê tão somente, crê tão somente,
e verás a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ele mostrou que ele também tem poder sobre a morte. O poder está nas mãos dele, irmãos. Levanta as duas mãos para o céu. Vou orar finalizando agora. Aleluia. E quando ele chegou na casa de Jairo, a menina estava morta, mas ele disse a menina: não, mas está morta, a menina só dorme. E muitos zombaram dele. Mas ele olhou para a menina e deu uma ordem: levanta-te. E a menina reviveu. Aleluia. Era mostrando aos discípulos que ele também tinha poder sobre a morte. Nós servimos a esse Cristo, que os discípulos olharam e disseram: quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedece? Esse Cristo que está aqui nessa reunião nessa noite, esse Cristo que está abrindo portas para você, que está fazendo aquilo que os psicólogos não conseguem fazer, aquilo que a medicina não consegue fazer, aquilo que o pastor não consegue fazer. Está revelando a você alguma coisa. Essa tempestade só vai revelar a você coisas que eram desconhecidas a você. As mesmas coisas que Deus revelou aos discípulos, Ele é capaz de revelar a você nessa noite. Aleluia. O tamanho do poder, da autoridade que tem o nosso Cristo. Feche os seus olhos comigo. Aleluia. Deus, nós enaltecemos o Teu nome, Senhor. Nós glorificamos a Ti, meu Deus, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua compaixão, pela Tua misericórdia, Deus.